Neste bloco vamos falar de saúde e principalmente de procedimentos que ajudam no bem-estar de mãe e filhos recém-nascidos. E para falar sobre este assunto, eu recebo a enfermeira Janaína Gregório Pelarigo Manesco. Janaína, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, agradeço. Bom, e durante todo esse mês de agosto, um dos assuntos abordados aqui pela TV Claré é o aleitamento materno. Quando falamos em saúde de mãe e filho, esse é um dos principais fatores nos primeiros anos de vida, né, Janaína? É a amamentação, que não pode ser deixada de lado pela mãe. É um processo, muitas vezes, de insistência, né, Janaína? A amamentação, ela não é fácil, né? Então, depende muito da mãe, da família e da equipe, os profissionais que auxiliam nessa fase. Bom, e vocês como profissionais, então, como que é esse trabalho? Como que trabalham essa questão, principalmente na maternidade e na UTI neonatal, para incentivar esse ato? Na verdade, a gente trabalha em algumas fases da mulher. Então, na gestação, a gente tem o grupo de gestante, né? Na maternidade, a gente tem o alojamento conjunto, que auxilia muito e tem uma equipe excelente orientando a amamentação e auxiliando nessa primeira fase, né? A gente tem o ambulatório de amamentação, que a mãe já sai agendada da maternidade para fazer esse acompanhamento e as dificuldades nas primeiras semanas, né? A UTI neonatal, a gente tem uma equipe que auxilia a mãe na retirada do leite para entregar esse leitinho da mãe para o recém-nascido prematuro. Porque a gente costuma dizer que é um ato muito simples, né, que deve ser desenvolvido pela mãe, mas a gente precisa aprender todo esse processo. Como que é, Janaína? A amamentação, né? As meninas ajudam muito. Na primeira hora de vida, a gente já auxilia a mãe para ter esse contato pele a pele. O alojamento conjunto também auxilia bastante. O que é o alojamento conjunto? O alojamento conjunto é quando o bebê nasce, ele vai para a maternidade com a mãe e fica o período inteiro dentro do quarto, né? Então, a amamentação, o primeiro banho, a limpeza do umbiguinho, a troca de fralda, a equipe inteira da enfermagem, a equipe do setor auxilia a mãe nessa fase de aprendizado. E como que é a reação das mães? As mães, elas estão um pouquinho inseguras nessa fase, porque ainda é primeira viagem, né? Mãe de primeira viagem. Então, ela gosta muito dessa ajuda, dessa acolhida da equipe do setor. Existe algum tipo de resistência por parte da mulher de desistir muito fácil? Na verdade, assim, hoje em dia tem muita orientação de amamentação e ainda existe resistência, né? O desmame precoce, que é quando a mãe não dá só o leite materno nos primeiros 6 meses, ainda existe, né? Mas tem mãe que tem machucado no seio, tem o engurgitamento quando é o excesso de leite, tem a mastite, que é a inflamação da mama. Então, por isso que precisa da equipe orientando essa mãe para participar desse processo. Mas quando acontece esse tipo de problema na mama, ela ainda ela tem que interromper ou às vezes é uma decisão dela? Não. A gente, dependendo de cada caso, tem uma conduta, né? E com a orientação da equipe, a mãe consegue progredir, continuar a amamentação, que é o indicado. E quando acontece essa questão aí que você disse do desmame, né? Antes dos previstos 6 meses, os 6 primeiros, só leite materno, né? Isso. E quando acontece da mãe inserir outro alimento, como que fica? Na verdade, a grande dificuldade hoje é a volta ao trabalho, né? Que tem muitas mães que voltam com 4, com 5 meses. Então, o que a gente orienta? Essa mãe, ela tira o leite dela, ela armazena, que esse leite pode ser armazenado durante 15 dias, e a pessoa que for ficar com o bebê, dá o leitinho da mãe pro bebê. Agora, o que vale destacar é que esse leite que foi retirado da mama da mãe, que precisa voltar para o trabalho, não pode ser dado para a criança em mamadeira, né? Não. Como que é esse processo? Na verdade, hoje em dia a gente tem a volta ao trabalho, ou a mãe ela pode dar, tem algumas opções. Tem copinho de café, tem seringa, tem colherzinha, né? Então, ou se a mãe falar para mim, não, eu vou usar o bico que não é indicado, a gente indica um bico de baixo fluxo que evita o desmame precoce. Porque isso pode influenciar, ele vai confundir, e o bico da mamadeira é mais fácil, né? Isso. E aí ele pode, ele mesmo, a criança, né, o bebê, se desfazer aí desse... Largar o peito. Largar o peito, né? O bico da mamadeira a gente chama de alto fluxo, né? Então o bebê faz uma forcinha, o leitinho sai. Então ele acaba ficando um pouquinho preguiçoso e vai para o que é mais fácil.
Então, a mamadeira nessa fase não é indicada. Agora, falando das crianças que precisam ficar na UTI neonatal, né, Janaína? Como que é esse processo, esse trabalho entre mãe e filho? As mães acompanham constantemente ali esse tratamento da criança, né, que fica por muito... Tem criança que fica 3 meses, 6 meses. Como que é esse trabalho com essa mãe? No primeiro dia da internação na UTI neonatal, a gente já começa a orientação nessa mãe na importância dela dar o leitinho dela para o recém-nascido, né? A gente tem a sala de coleta, né, que a gente faz toda a orientação para a mãe tirar esse leite, que a gente chama de leite cru, e dar para o recém-nascido. Tá? Agora, como vocês lidam, nós falamos aqui de algumas dificuldades com as mães, para as mães, né? E aquela mãe que não produz leite, por que acontece isso, Janaína? Na verdade, nessa fase, a mãe às vezes fica muito nervosa, tá um pouquinho mais cansada, né? E às vezes o bebê também tem dificuldade para mamar, né? Então, a mãe que não produz leite, né? Ou por uma cirurgia de mama, a gente pode fazer a relactação no seio, que é um canudinho que a gente coloca no seio da mulher, né? E o bebê ele vai mamar o seio da mulher com esse canudinho, né? Com um leite artificial acoplado. Né? E com isso vai fazer aumentar a produção de leite e o bebê ele não entra com outro tipo de bico para largar o peito. Bom, ou seja, a gente vem falando aí aqui na TV Claré da importância deste ato do aleitamento materno e para as mães aí, olha, que estão amamentando ou que logo vão iniciar a amamentação, devem ficar atentas a todos esses cuidados aí, porque é possível então amamentar e seguir todo o período, né? A não ser aquela mãe que infelizmente não consegue produzir o leite, né? Isso. E o que é muito importante também é a doação de leite. A gente tem um posto de coleta, tem o banco de leite da cidade, né? E tem uma equipe preparada para orientar essa mãe para ir buscar esse leitinho na casa, porque esses leitinhos vão ser usados na UTI neonatal. Inclusive na semana que vem a gente vai tratar especificamente aí do trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite aqui da cidade de Rio Claro. Mas para deixar claro então, para a mãe que está assistindo e de repente quer fazer isso, qualquer mãe pode ser doadora? Qualquer mãe pode ser doadora, a gente faz uma triagem, que a gente pergunta sobre se é fumante, né, alguns itens importantes, pega o exame de sangue, daí a gente faz essa triagem e encaminha a ficha. Daí uma vez por semana o motorista da cidade vai buscar esse leitinho na casa e daí a gente entrega para o banco de leite da cidade. Ou seja, tem a parceria dos hospitais para contribuir com esse banco que é o Banco Municipal. Isso, é o posto de coleta. Janaína, a adesão é grande dessas pessoas? A adesão é grande. A média de doação de leite no nosso hospital da Unimed é 10 litros por mês. E vale ressaltar que uma das condições também para a mãe fazer a doação é estar amamentando o próprio filho, né? Isso, tem que estar amamentando. Agora, fala pra gente em relação à família. Você falou que a família é muito importante num processo como esse. Na ligação de vocês profissionais com essas mulheres, essas pacientes, como que vocês analisam? As pessoas encabeçam mesmo esse ato? Na verdade, a gente sempre orienta a equipe sabe da importância da família. Porque se a família não estiver apoiando, orientando essa mãe, ela vai ficar insegura, ela não vai escutar nossas orientações, então a família é fundamental nesse processo da amamentação. Janaína, eu gostaria que você falasse com as mães de casa agora para dizer exatamente qual que é o que mais ela precisa ficar atento para ter uma amamentação tranquila. As mães que estão amamentando, né? A amamentação é um ato aí de amor, de carinho, observar se seu bebê está mamando direitinho, se tiver dificuldade, procure o banco de leite da cidade, procure o ambulatório de amamentação da Unimed, que tem uma equipe preparada para ajudar vocês nessa fase. Bom, agora voltando um pouquinho antes do aleitamento, a mãe que está esperando o bebê aí, ela tem que fazer alguns procedimentos antes da chegada dessa criança, porque a gente fala muito desse processo, desse ato de amamentar. Mas e o antes, como que é? O que é muito importante é na gestação a mãe estar orientada. Então existem os grupos de gestante que vão ensinar como vai ser a fase da amamentação. Então pode tomar sol no seio, 15 minutinhos por dia, de manhã e à tarde, que já facilita, por exemplo, para não machucar o seio, né? Então essa orientação é muito reforçada no grupo de gestante. Mais alguma dica aí para as mamães a respeito disso? A mãe que puder doar leite, né, auxilia muito, né, no desenvolvimento do prematuro, né, e é sempre muito necessário.
E também agora eu queria que você orientasse para aquelas mães que têm um pouco de medo, que é o engasgo. É muito comum acontecer em criança, né? Por que normalmente tem esse tipo de ocorrência, Janaína? Na verdade, assim, o engasgo é quando o leitinho vai para o canal errado, que pode ir para o pulmão. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção. Como que a gente previne o engasgo? O bebê, na hora de mamar, ele sempre tem que estar bem sentadinho, né? Após a mamada, ele tem que ficar no mínimo uns 15 minutinhos elevado. Isso já evita do bebê engasgar, né? E se a mãe tiver alguma dificuldade, se o bebê não estiver bem, tudo, daí tem que procurar assistência médica no pronto atendimento, né? Para ter uma avaliação de um profissional especializado. E não é indicado amamentar com a criança deitada. Não. E um dos motivos, além do engasgo, é o leitinho da boca ir para o ouvido, que dá infecção de ouvido nessa fase. Então, até 3 anos de idade, o bebê ele tem que sempre tomar o líquido ou a amamentação sempre bem elevado. Janaína, a gente falou dos 6 meses aí, que a mãe deve amamentar, deve apenas alimentar o filho com leite materno, mas não tem uma data para finalizar essa amamentação, né? Cada mãe e o filho, é entre mãe e filha essa decisão. Isso. Pelo Ministério da Saúde, a orientação, amamentação exclusiva, que é só no peito até 6 meses, e amamentação mista, 2 anos ou mais. Mas é uma decisão da família. Tá certo, Janaína. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente hoje, esclarecendo um pouquinho mais sobre o aleitamento materno, já que a cidade também tem a semana né, de aleitamento materno aí, para contribuir com esse ato. Então, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada a todos. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Olha, o Rio Claro Notícias está de volta amanhã. Uma ótima tarde para você.